Março de 1941, as tropas de Hitler avançavam sobre a Europa e chegava também nas bancas Captain American Comics. E a gente vai ver aqui no Edição de Colecionador as duas primeiras edições dessa revista. Comigo depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico do YouTube quando o assunto é quadrinhos. Antes da gente adiantar o assunto, vou pedir para vocês já se inscreverem no canal se ainda não é inscrito, larga um joinha aí para o vídeo ganhar relevância e compartilha esse vídeo com quem também curte quadrinhos, valeu? E fica aquele convite sempre no início do vídeo para você vir estudar desenho comigo no curso Desenho de Super-Heróis. Se você curte esse estilo, está a fim de aprender ou reaprender, esqueceu, desenhava, parou, quer recomeçar, não importa a tua idade, pô, vem estudar desenho comigo. É lá na Hotmart, a plataforma, você estuda quando e onde quiser. São videoaulas gravadas, mais de 140 aulas e todas acompanhadas de material em PDF. Quer fazer um test drive? Fear no more, meu camarada. Aqui na descrição do vídeo tem um link, você pode clicar lá e fazer um módulo gratuito. 5 videoaulas, material em PDF, tudo de graça, sem pegadinha. Curtiu? Quer continuar? Dali mesmo você faz a sua inscrição. Lembrando que o curso é vitalício. Uma vez que você compre ele, você pode acessar quantas vezes quiser para sempre. Então estou te esperando. Vem desenhar com a gente e fazer parte do nosso grupo secreto, onde os alunos e eu trocamos ideias, tiramos dúvidas, é por lá. Então estou te esperando, vem desenhar com a gente. Vai fazer tuas compras de quadrinhos na Amazon, eu sei que vai. Então olha só, eu coloquei um link aqui que se você fizer a compra por esse link, vai rolar um capilé pro seu camarada. E eu te agradeço. E os meus quadrinhos autorais também estão aqui no link da descrição. Você pode acessar e conferir, ler gratuitamente no site do Salão Aventura ou comprar os exemplares físicos que também estão por lá. E me segue lá no Instagram, lá eu estou todo dia falando de quadrinhos. Também na descrição do vídeo tem o link para você ir para lá. Sem mais delongas, vamos para o motivo do vídeo de hoje. Eu separei aqui essa almanaque, né, que traz aqui duas histórias do Capitão América, as duas histórias que foram publicadas nas revistas que foi lançada. Essa revista, a original americana, foi distribuída às bancas em dezembro de 1940, mas a data que consta como a data de impressão na revista é de março de 1941 e é essa aí que o pessoal considera como a oficial. Então esse ano comemora aí o Capitão América os seus 80 anos. Essa revista a editora Abril lançou comemorando os 50 anos do personagem, então já tem 30 anos que essa belezinha foi lançada. É uma edição em capa cartão, com lombadinha, e tem aqui não sei se vocês conseguem perceber, lá no clipe que eu gravei dá pra ver melhor, tem um relevo aqui no verniz muito bacana. O interior é de papel jornal, o que confere para a edição até um charme assim de coisa de época também. E vocês vão conferir nesse clipe que eu gravei as duas histórias, comento, são várias historinhas, tá? Aqui dentro são as duas primeiras revistas do Capitão América, e são histórias bem simples, aí com alguns defeitos ainda, ou características, melhor dizendo, dos quadrinhos da época. Jack Kirby ainda não estava com seu traço estilizado aqui, ele tem um traço até mais clássico, mais parecido. Eu achei algumas semelhanças com o traço do Will Eisner de então, mas vocês vão conferir. São histórias simples e todas envolvendo aí espiões, quinta coluna. Não tem nada ainda na guerra. O Capitão América aqui, os Estados Unidos ainda não estão envolvidos na guerra. Então, o Capitão América age nos Estados Unidos como um combatente do crime, voltado assim para espiões nazistas, quinta coluna, esses caras nesse sentido assim. Os crimes que ele tenta solucionar são todos com essa pegada. E tem uma exceção no final, na segunda revista aqui, né, que foi publicada na segunda parte desse almanaque, onde o Capitão vai para a Europa e aí sim deita o sarrafo no Hitler para descontentamento da galera que fala que não deve misturar política e quadrinhos. Cara, olha aí, o Capitão América está fazendo isso, sinto informar, desde 1941. Hitler, não sei, virou vilão, né, histórico, mas na época ele era o líder da Alemanha, era o chanceler, o Führer, né, que ele chamava, era um título acima de tudo. Então você imagina, é tipo o Capitão América hoje, se fosse no dia de hoje, aparecer socando o presidente de um país. É isso que aconteceu na época. Então, vamos conferir essa história aqui. São histórias simples, como falei, mas serve como documento para vocês verificarem como era o quadrinho feito nessa época, 1940. E no finalzinho eu estou de volta para a gente amarrar o vídeo. Confere aí. Vamos olhar então Capitão América, as primeiras histórias, que traz aqui as histórias publicadas originalmente na revista Captain America Comics de março de 1941. Tem desenho de Jack Kirby e arte final de uma artista, né, de um grupo de artistas, e os roteiros do Joe Simon, então os criadores originais. Essa edição da Panini, que foi lançada aqui em capa cartonada, com uma lombadinha
cheio de estrelinhas, com verniz e um relevo aqui no Capitão América, não sei se vocês conseguem ver. E essa cena aqui é a capa da Captain America Comics número 2, onde o Capitão derruba Hitler e o Buck está fazendo aqui uma cama de gato para ele cair. As histórias são bem simples, né? Bem no contexto da época, e não se passam na guerra, né? Aqui os Estados Unidos ainda não tinham entrado na guerra, então o Capitão aqui vai enfrentar bandidos, espiões nos Estados Unidos mesmo, com exceção de uma história onde ele viaja, né? Ele vai para a Europa. Mas vamos lá, vamos folhear e comentar brevemente as histórias. Aqui a primeira história. Essa figura, não sei se vocês viram o meu vídeo sobre Marvels, quando o Capitão América aparece pela primeira vez, é esse desenho que aparece, assim, a interpretação do artista, o desenho do Jack Kirby aqui pro Capitão América. Ainda o Jack Kirby com traços bem mais clássicos, né? Ainda não está com sua estilização. E aqui é a origem do Capitão América como a gente conhece, clássica, não mudou nada, é a mesma coisa. O Capitão América a diferença é que a gente não vê ele sendo recrutado, ele já é um rapaz franzino prestes a receber o soro, e aqui não tem os raios Vita, né? Ele é simplesmente o soro do super soldado, ele aplica o soro, ele começa a reação a acontecer, ele vira o capitão, né? Vira o corpo perfeito, e um assassino lá nazista acaba matando o cientista, né? E ele se torna o único exemplar de super soldado dos Estados Unidos. O Capitão, ao contrário dos outros heróis, ele ganha o sidekick dele já na origem. O Buck descobre que ele é o Capitão América e ele fala, quer saber? Então, já que você descobriu que eu sou o Capitão América, bora trabalhar juntos na guerra. Aqui o traje é um pouquinho diferente, né? O pescoço fica à mostra e o escudo triangular. Isso aqui eu achei legal pra caramba, na época deve ser um sucesso. Na mão de 10 cents ganha o escudo como membro dos Sentinelas da Liberdade. A segunda história, ela foi reinterpretada depois por Kirby. É a história de um paranormal que prevê desastres, né? Sando e Omar, é uma dupla de paranormais. E o Capitão fica com a pulga atrás da orelha em relação àquilo. Eles preveem que vai cair uma ponte, o Capitão vai lá com o Buck e realmente a ponte cai. E eles ficam bolados com aquilo, né? E eles descobrem que, na verdade, aquilo é usado como é que se diz? Um álibi para atentados terroristas que eles estavam fazendo. E o cara era simplesmente um manipulado ali para poder, a serviço dos nazistas. Essa história aqui é a história desse cara que manipula peças de xadrez. E cada vez que ele tira uma peça do tabuleiro, os asseclas dele tem que ir lá e matar aquela pessoa que caiu na peça do xadrez ali, né? Uma coisa meio assim, achei confusa um pouquinho a diagramação da revista. A diagramação usa muito do recurso de setas, que se tornou ultrapassado, né? E às vezes você não sabe bem para onde a ação está indo. Isso é um pouquinho confuso, mas é característico da época, né? Bom, aqui o Capitão e o Bucky, quando eles estão em sua forma de soldados, digamos assim, são maltratados, são sempre tratados como moleirões, enfim, lá no quartel, né? E aí, toda vez que eles tentam impedir a morte de um desses caras, dá errado. O cara chega na frente e mata o sujeito lá. No final tudo dá certo, né? O Capitão descobre onde que está o assassino, né? O nazista assassino. Eles impedem. Ele descobre lá que quando eles chegam lá no esconderijo, o Buck foi aprisionado e as peças que restam no xadrez são só ele e do bandido. Luta. O escudo triangular depois foi retirado das histórias, né? Porque já havia um outro herói patriótico chamado The Shield e ele usava justamente um escudo triangular. Aí na segunda edição isso muda, né? A terceira história é o Caveira Vermelha, olha só, mas é um Caveira Vermelha, vamos dizer, genérico. O Caveira que usa esse visual, né? É igualzinho, o macacão verde com a suástica no peito e a máscara de caveira, né? Só que a diferença aqui é que ele tem um olhar da morte. Quando ele começa a olhar a pessoa morre. Veja a morte, a pessoa pum e morre. E ele começa a matar vários líderes militares ali dos Estados Unidos, né? A história também se passa nos Estados Unidos.
E a mesma coisa, o Buck e o Capitão tentando impedir as coisas de acontecerem, tudo vai dando errado até o final da história, né? Aqui a gente vai ver que o Capitão, o Caveira tem uma lista de pessoas que ele quer matar, todos relacionados ao comando militar americano. E o Capitão América e o Buck também estão nessa lista. E aí quando ele vai matar uma última vítima, o Capitão chega para intervir, né? E quando ele está prestes a usar o olhar mortal dele no Capitão América, o Buck chega. Tem isso também que é legal, né? Não é sempre, apesar da maior parte das vezes, o Buck que está em perigo. Muitas vezes o Capitão é salvo pelo Buck, né? E aí no final das histórias aqui, da história do Caveira Vermelha, a gente vai ver que ele era um empresário que estava a fim de faturar com o Reich, né? Apoiando o Hitler. E no final ele morre a partir do seu próprio veneno. Aquele olhar que ele dizia que era um olhar da morte, que você vai morrer, na verdade era um truque. E ele matava as pessoas com uma seringa. Ou seja, bem infantil mesmo, né? E aí termina assim. Aqui começa a segunda história, a segunda revista, né? Aqui o Capitão já está com o escudo redondo, apesar de ter uma diferença, tem uma lista a mais. O escudo atual do Capitão é vermelho, branco, vermelho e a estrela. Aqui tem uma lista branca a mais que depois com o tempo foi retirada. E aqui tem uma história na Europa e eles estão diretamente combatendo um líder político. Na época, Hitler era o líder político alemão. Então as pessoas que hoje falam, política e quadrinho não pode se envolver, tá aí, ó. Desde 1940 a política entremeada aqui, então na cara mesmo, né, do Capitão América, socando praticamente um líder político europeu. Enfim, dadas essa observação, vamos para a história. O Capitão América aqui primeiro vai enfrentar os chamados Anciões Orientais. Então tem todo aquele xenofobia, né, contra o povo oriental, contra os japoneses. São desenhados como monstros aqui, são criaturas monstruosas. E essa história é que um cara descobre que existe essa raça de criaturas que são imunes a tiro, eles são praticamente imortais mesmo. E ele começa a usar essas criaturas para praticar ataques e assaltos aqui. O tal do cara que descobriu, né? O Capitão e o Buck vão, claro, né, agir para impedir esses assaltos, esses ataques, até mesmo a campos militares. Aí o Buck joga uma granada e o cara morre da granada, mas ele descobre que ele não morre por causa do impacto da granada, ele morre por causa do som. Então eles são sensíveis ao som, e toda vez que um som alto ocorre perto deles, eles acabam morrendo. E é isso que o Capitão América faz, ele usa desse recurso do som para matar. O Capitão América passava o rodo mesmo, não tinha pena não. Matava os caras todos. Aí matou lá o tal gigante, que variam bastante de tamanho, né? No começo eles são enormes, depois é quase do mesmo tamanho do Capitão América. E eles prendem o cara lá no final, o cara morre. Enfim. Essa é a história que ele vai empurrar Hitler lá, ó. Ele dá um socão no Hitler. Na capa da primeira história ele soca Hitler. Nessa aqui ele bota Hitler na história, né? Cama de gato, aí o Hitler caindo aqui. Dentro do lixo. Lembrando que os autores eram judeus, então tinham todos os motivos do mundo para odiar mais ainda Hitler, né? Se já é uma figura odiosa, você imagina a raiva que esses caras tinham desse demônio, né? desse Hitler. Enfim, aqui um cara que estava financeiramente apoiando a democracia e os exércitos contra o eixo do mal acaba sendo sequestrado. O Capitão e o Buck se disfarçam. Olha o disfarce do Capitão América, ele vai de velhinha e o Buck de garotinho mimado para a Europa para poder descobrir onde está o cara. O cara está lá no avião. Quando eles chegam lá na Europa e começam a buscar, cercar o cara, eles não acham o cara desaparece e eles ficam bolados. Pô, o cara estava no avião, não está mais no avião. Vão perseguindo onde é que está o cara. O cara, aí, a gente vai descobrir que está num castelo nazista do Hitler, do próprio Hitler. O Hitler aparece como personagem dos quadrinhos. E aí o Buck descobre, depois, observando, que o cara era um agente secreto nazista que tinha tomado a conta, né, tomado através de um disfarce o lugar do milionário democrata. Né? Eles conseguem, então, através de pistas, chegar até o tal castelo, onde estaria o cara, enfrentam um exército alemão sozinho. Detalhe que antes disso eles tinham passado pela França e disseram assim,
Se a gente não tivesse outra missão, a gente resolvia o problema da França. É mole. Bom, aí no finalzinho eles conseguem... O Buck, olha como que é. O Buck sozinho derrota Hitler e um outro coronel lá, um general alemão, para dizer assim, que ele... Até um menino consegue dar cabo dele, né? Mas o capitão não faz nada com ele não. Deixa eles por lá mesmo e levam o democrata junto com a ajuda do exército inglês de volta para os Estados Unidos. Detalhe que nessa história, além da mudança no pescoço do uniforme e no escudo, o capitão perdeu as listas das costas. As listas coloridas vermelha e branca são só na frente. Nas costas ele não tem. Isso depois voltaria, né? Ele voltaria ao design original. Essa é a história da estátua de cera que matava. É um cara chamado o Homem de Cera. E ele mata as pessoas cobrindo a cabeça das pessoas com uma réplica da cabeça da pessoa feita de cera. A pessoa sufoca ali. Esse cara também é um espião, né? Começa a usar armamento para atacar o exército americano, o próprio campo onde o capitão e o Buck servem, né? O campo do exército, lá nos Estados Unidos. E aí o capitão e o Buck entram em ação, tomam conta de uma nave daquelas, um tanque moderno lá que os caras têm, usam o próprio tanque para derrotar os outros tanques dos inimigos. E aí o Buck é sequestrado, cara. O Buck é sequestrado e o cara deixa lá a cabeça do Buck de cera. Sinistro pra caramba isso. O capitão segue as pistas da onde que o Buck estaria, acaba encontrando, né? Tem lá a luta com o boneco lá, o Homem de Cera acaba preso e o cara taca fogo nele para ele morrer ali queimado. Só que o fogo que ele taca acaba derretendo ali, chamuscando as cordas, o capitão consegue se livrar. Pau canta na casa de Noca, ele consegue livrar o Buck pega o escudo dele e no final ele derrota o Homem de Cera. E aí o Homem de Cera era um prefeito, era um cara lá, um corrupto lá também. Então ele tinha isso também, que ele combatia, assim como o Super-Homem no começo de carreira, né? Corruptos, malfeitores, assim, mais street level. Então tá aqui, gente, as duas primeiras revistas do Capitão América, que foram lançadas pela Abril comemorando os 50 anos do Capitão, e agora estamos aí comemorando 80 anos do cara. Espero que tenham gostado. Quando o Capitão América lança o seu escudo. Quem lembra dessa musiquinha aí? Então, eu até gravei um vídeo sobre os desenhos desanimados da Marvel. O vídeo até que faz muito sucesso, a galera acessa bastante. Quer conferir esses desenhos desanimados e essa musiquinha que eu cantei agora? Dá uma olhada aqui nessa cartelinha que tem lá os desenhos desanimados da Marvel. Tem vários vídeos já que eu gravei sobre o Capitão América aqui no canal. Fica à vontade para explorar. Bom, olha só, sábado eu tô de volta, sábado é dia de live, da gente bater papo, é aulão de desenho de graça, meu camarada, você não vai perder, né? Lembrando que tá sempre participando das minhas lives, por minha grande satisfação e surpresa, o Saul Buscema tá sempre participando, batendo papo, ele não assiste aqui no Instagram, no YouTube, ele assiste lá no Insta, se você quiser trocar uma ideia com o Saul, se inscreve lá no meu perfil do Instagram e sábado quando eu começo, geralmente ele entra no comecinho logo da live e fica lá assistindo, batendo papo, é um doce de pessoa. O Mike Zeck também está sempre por lá. De vez em quando chega o John Romita Jr. também e eles ficam trocando ideia entre si, o que é muito divertido. Então amanhã, sábado, é dia de live, todo sábado tem live, um aulão. A gente escolhe um tema e eu vou desenhando, explicando o que eu estou fazendo ali, é um aulão mesmo gratuito. E também tirando dúvidas do curso, se você tiver alguma dúvida, aparece por lá. Vamos bater papo, as lives duram 1h30 por aí, 2 horas no máximo. E daí a gente encerra. E domingo é dia do programa favorito. Eu fiz uma enquete aqui na comunidade do canal. O Museu dos Quadrinhos ganhou como programa favorito. E se prepara porque vai ter mais Museu dos Quadrinhos aqui no canal. Eu estou preparando o Museu dos Quadrinhos Extra, é isso aí. Então durante a semana pode ser que a gente pinte com mais Museu dos Quadrinhos aí. Se eu conseguir, né? Eu estou trabalhando pra caramba com o curso. Me toma muito tempo a gravação e edição de todas as aulas que eu estou postando. Toda semana eu posto aula nova lá para os alunos. Isso está me tomando muito tempo, mas se eu conseguir encaixar aí na minha agenda, vai ter Museu dos Quadrinhos durante a semana, é isso aí, tá? Então, fica ligado, vai ter muita novidade no canal, falando em Museu dos Quadrinhos. Domingo, a gente vai ter essa minissérie do Pantera Negra, olha aí, foi lançado pela Editora Globo, tem desenho do Dennis Cowan, que é um cara que desenha muito, meu camarada. É muito legal ver um artista negro passando a sua versão de um herói negro, né? Isso é muito legal e essa minissérie foi muito bacana, lançada excepcionalmente na época, né? Pela Editora Globo, já que os direitos pertenciam à Editora Abril. E a gente confere no Museu dos Quadrinhos desse domingo, beleza? Vou ficando por aqui, pedindo para vocês se cuidarem, por favor, usem máscara, distanciamento social. Quando chegar a vez de se vacinar, meu camarada, se vacina e não esquece da segunda dose, beleza? Pra gente sair dessa
o mais rápido possível. Beleza? Fique com Deus, saúde, paz e até a próxima. Tchau, tchau.